Como ficam as questões relacionadas aos processos judiciais em meio à possibilidade do lockdown? Fica aqui comigo que eu vou falar um pouco sobre essa questão hoje. Em primeiro lugar, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, Marcelo Benevides Advogados. Inclusive, o canal chegou recentemente a 10 mil inscritos e eu me lembrei que eu tinha feito uma promessa de fazer uma série de 21 vídeos em que você ia escolher qual vídeo eu ia, qual o tema desses vídeos que eu iria falar aqui no canal. Então eu vou deixar uma enquete aqui, tá? Passando lá na nossa comunidade, né, aqui do próprio YouTube, para que você possa votar e dizer ali qual o tema que mais te agrada, o que você queria me ver falando aqui no canal do YouTube, no meu canal aqui do YouTube, tá bom? Olha, o tema hoje, eu fiz algumas anotações, separei algumas coisas aqui para a gente poder falar, principalmente relacionada à questão da suspensão de prazo dos processos, né? Como que isso vai ficar? Suspende prazo, volta prazo, suspende prazo, volta prazo. Nós que somos advogados, a gente está enlouquecendo. Hoje, inclusive, eu fiz uma consulta, né, mais cedo, e a gente falava exatamente sobre essa questão da suspensão do prazo, né? No determinado caso, esse caso que eu estava comentando, né, eu estava orientando o cliente, a suspensão foi boa, só que para muitos essa suspensão não está boa. Por quê? Porque tem muita gente aí dependendo da justiça para poder receber, dependendo de uma decisão do judiciário, né, para poder receber. Vou resumir aqui, a resolução do CNJ 318, ela falou que os estados que tiverem o lockdown decretado, tá? Ou seja, a suspensão generalizada de serviços, né, e circulação de pessoas por conta da epidemia do coronavírus, né, terão automaticamente os prazos suspensos, tá? Foi o que consta nessa resolução do CNJ. O prazo suspenso, muita gente tem essa dúvida, o processo não para. O processo ele fica com um prazo suspenso, mas você vai poder se manifestar ali no processo, vai poder peticionar, protocolar, mesmo com o prazo suspenso, tá? Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre a justiça parou, né? E que eu falo exatamente sobre essa questão aí de como está funcionando a justiça, né, com a suspensão dos prazos, né? Era até em relação a outra resolução do CNJ, era 313, se eu não me engano, tá? E aí o artigo 2º desse documento, ele determina que, em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas, ou seja, o lockdown, por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, ou seja, tanto processo eletrônico e físico vai ficar suspenso, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa, ou seja, no Estado. Vamos aqui colocar isso um exemplo simples, tá? Um exemplo básico. Rio de Janeiro, que é onde eu estou. Foi feito o lockdown, né? Determinado esse lockdown, ele foi feito até o dia, sei lá, 30 de junho. Então, até 30 de junho, os prazos estarão suspensos, tá? E ainda, o artigo ele admite que a medida ela vale para locais que ainda não... para locais que, ainda que não impostas formalmente, tá? Ainda que não impostas formalmente as medidas restritivas referidas no artigo anterior, em que se verifique a impossibilidade de livre exercício das atividades forenses regulares. Complicado. Aí seria o caso, por exemplo, de Manaus, né? Uma cidade que realmente foi profundamente afetada aí pela pandemia, e nesse caso o Tribunal de Justiça do Amazonas poderá solicitar prévia e fundamentadamente a suspensão dos prazos, tá? E no restante do país, né, agora,
utilizando-se disso que consta nessa resolução, no restante do país a retomada dos prazos ainda continua valendo, tá? Que ela ocorreu agora no dia 4/5. Tem um vídeo também falando isso, do cancelamento, da suspensão dos prazos, vou deixar aqui passando. Realmente a redação, eu vi que vários advogados estão reclamando dessa resolução, mas o que eu entendi e acredito que seja o que está valendo é o seguinte, tá? Resumindo, o que a nova resolução determina, tá? A prorrogação da vigência das resoluções 313 e 314 até o dia 31 de maio. Com a fluência dos prazos, com os prazos correndo nos processos eletrônicos desde 4 de maio agora de 2020. Tá? Segundo ponto, nova suspensão dos prazos nos processos eletrônicos caso a autoridade estadual determine medidas restritivas à circulação de pessoas, né? Como eu tinha falado, o lockdown. Suspensão essa que só vai ser válida para os órgãos jurisdicionais abrangidos, né, por aquela unidade da federação, ou seja, só os tribunais, né, daquela unidade da federação, ou seja, daquele estado. Mesmo, terceiro ponto, mesmo ausente a decretação formal do lockdown, por parte da autoridade estatal, né, como as municipais, por exemplo, poderá o tribunal requerer ao CNJ, vai ser preciso um requerimento ao CNJ, para suspender os prazos em âmbito estadual ou local, demonstrando que assim há uma situação que impede o livre exercício das atividades forenses de forma regular, tá? Então acho que agora ficou claro, né? A resolução não mudou nada quanto à determinação de que as audiências e sessões de julgamento sigam sendo realizadas aí por meio de videoconferência, isso continua, tá bom? E por fim, né, em relação ao lockdown, hoje o governador, tá, o Witzel, aqui do Rio de Janeiro, ele já se manifestou no sentido que irá deixar a critério dos municípios, ou seja, os prefeitos é quem decidirão por realizar o lockdown ou não. Então, nós vamos ficar aí aguardando o que o prefeito aqui do Rio de Janeiro ele vai definir em relação à questão do lockdown, para saber se vai ocorrer a suspensão dos prazos aqui no Tribunal do Rio ou não. E também se o tribunal irá se manifestar aí através de algum comunicado, algum ato oficial a respeito disso. Mas basicamente é isso. Essa resolução ela realmente está um pouco confusa e assim que nós tivermos mais novidades, nós iremos comunicar a vocês. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.